E eu só queria falar alguma coisinha do Provérbios 15, que é um versículo extremamente importante que eu deixei de falar ontem, que é o versículo que diz assim, olha, onde não existe conselhos, onde não existe conselho, fracassam os bons planos, porque eu estou citando esse versículo também, porque logo em seguida nós vamos falar de planos, tá? Então, onde não existe conselho, fracassa os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Esse versículo tá no capítulo 15, versículo 22. Oi, Ana, boa noite, querida. Então, tá lá no versículo 22. Então, onde não existe conselho, fracassam os planos. Amadas, Deus nos deu a possibilidade. Eu só vou ler agora para fazer esse aqui também, que diz o versículo 1 do capítulo 16. Olha, o ser humano foi concedido a capacidade de planejar. Para o ser humano foi concedido a capacidade de planejar. O Senhor nos constituiu de uma forma que nós temos uma mente cognitiva, nós temos uma alma onde tem nossas emoções, nossa consciência, nossa mente, e temos o corpo onde nós executamos aquilo que está passando dentro de nós. E uma forma do nosso corpo maravilhosa, que no nosso corpo se faz um monte ali de capacidade. Então, o Senhor nos deu capacidade de planejar. Só que para planejar, muitas vezes nós precisamos também do quê? De conselheiros. Agora, se eu preciso fazer um planejamento de gestão financeira, quem eu vou estar consultando? A minha colega? Vou estar consultando o líder espiritual da minha igreja? Então, eu vou ter que estar consultando alguém que entenda de finanças. O que acontece é que nós nos vemos muitas vezes com problemas, não sabemos planejar, mas nós não vamos em busca também daqueles que têm o entendimento. E olha, eu vou retornar ao versículo aqui de ontem, que eu não falei, do capítulo 15, que diz assim, onde não existe conselhos, fracassam os bons planos. Então, a nós irmos em busca de conselheiros capacitados, e não só capacitados, mas de caráter, de honra, nós vamos o quê? Ter a probabilidade de ser assertivas. Olha o que diz, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Então, minha amada, não acha que você tem a opinião certa e tudo que você fala está certo. Veja, eu amo ver um assunto em várias perspectivas. Eu amo ver um assunto pela luz primeiro da palavra, depois pela luz da filosofia, pela luz da psicologia, pela luz sociocultural, porque aí vai te abrindo e você vai tendo esses conselheiros. Quem também pode ser nossos conselheiros? Deixa eu pegar aqui, livros, eu tô sem o livro que ele tá apoiando aqui o celular. A palavra de Deus é o maior conselheiro que a gente tem. A palavra de Deus é o maior conselheiro que a gente tem. E livros são conselheiros também. Então, se debruçar para entender um pouco sobre finanças, muitas vezes é complicado ir num consultor financeiro? Pode ser, mas tem livros sobre isso. Também tem palestras na internet. Eu só estou dando exemplo que conselheiro não é simplesmente eu ir numa pessoa, mas eu consultar coisas que vão me dar sustentação para que eu possa fazer meus planos assertivamente, tá? Então vamos aqui continuar. Eu falei um pouquinho lá de um versículo do capítulo 15 de ontem, e agora eu vou falar o versículo 1 do capítulo 16 de Provérbios. Aproveita, pega a sua Bíblia para você acompanhar junto, fica muito mais rico e você acaba fixando muito mais o que Deus tem para falar com você.
Veja só, diz aqui no capítulo 16:1, ao ser humano foi concedido a capacidade de planejar. Minha amada, Deus deu a você a capacidade de planejar. Então, eu não posso viver igual aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, leva eu. Deus não nos fez para deixar a vida nos levar. Deus nos fez para interferir na vida. Então, ele nos fez com propósito. E aí diz assim, ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar, entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Aí você pode perguntar, poxa, mas se é o Senhor que dá a palavra certa, por que eu vou planejar? Porque o Senhor nos deu tal capacidade, isso nos move, é uma habilidade a desenvolver. E aqui vai falar também, quer ver? O versículo 7. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, se os seus planos têm a intenção realmente que alinha-se com a vontade de Deus, então fica o quê? O Senhor vai dar a palavra certa sobre seus planos. Eu quero contar para vocês bem rapidinho, talvez vocês já ouviram, Viktor Frankl era um judeu, ele era da época de Freud. E ele ali chegou a estudar ali com Freud, ele estava fazendo sua tese de mestrado. E quando começou ali a Segunda Guerra Mundial, e ele como judeu, ele foi o quê? Enviado para o campo de concentração. Freud não foi para o campo de concentração, porque fizeram muitas cartas pedindo para ele não ir, e ele foi despachado para a Inglaterra, mas depois de um ano ele foi a óbito, ele já era de bem idade também, né? Mas Viktor Frankl já era mais jovem e ele foi para o campo de concentração, a sua esposa estava grávida, então ele perdeu a família ali. E ele passou 4 anos no campo de concentração. Gente, eu olho aquelas fotos, eu fico imaginando pele e osso e o Senhor sustentou. Sabe por quê? Ele tinha plano no coração. Quando nós temos planos no coração, quando nós sonhamos e temos vontade de alcançar nossos sonhos, isso aumenta os neurotransmissores de vida, anima a nossa alma. Por isso que Deus nos deu tal capacidade para nós podermos exercer essa capacidade e planejar isso. Então veja só, Viktor Frankl, ele era médico psiquiatra e ele estava escrevendo a tese de mestrado dele. Só que quando ele entrou ali no campo de concentração, ele teve 3 objetivos. Ele teve aqui, ó, ele planejou 3 coisas para a vida dele. Ele planejou primeiro, como médico psiquiatra, tentar sobreviver o máximo que ele pudesse. Segundo, ajudar os seus amigos que estavam ali. E terceiro, fazer daquela experiência algo que todo ser humano viesse a saber depois, para que nunca mais acontecesse. Então, ele pegava papel higiênico escondido e ia escrevendo as coisas. Aí ele perdeu toda a tese dele, mas ele estava construindo uma nova tese, só que agora o objeto de estudo era ele e os amigos dele. E veja só, amadas, ele diz no seu livro O Sentido da Vida, que várias vezes, ele de frente a frente os soldados, e os soldados nunca escolheram ele para ir para a câmara de gás. Nunca escolheram ele. E ele percebeu uma coisa, que todos os amigos deles que eram escolhidos para ir para a câmara de gás, eram aqueles que já tinham entregado os pontos, que já não via mais chance nenhuma na vida e tanto fazia se levasse para a câmara de gás. Então ele começou a perceber que quando você tem sonhos, tem projetos, tem planos, você ganha força interior. Você ganha força, o teu corpo trabalha a seu favor. Então, amadas, tenham planos,
Agora a gente tem que ter planos realistas. Veja só, e aqui diz a segunda parte do versículo: entretanto, o Senhor quem dá a palavra certa. Para Viktor Frankl, o Senhor deu a palavra certa e honrou o coração dele. Inclusive, ele veio a falecer depois com 96 anos. Ele criou a terceira escola de psicanálise, que é a logoterapia. Escreveu mais de 50 livros. Então, olha só. Então, eu te convido, minha amada. Coloque sonhos no seu coração, não importa a sua idade. Não importa. Eu tenho mais de 60 anos, estou fazendo formações, estou fazendo pós-graduação, né? Se eu fosse parar e pensar, já acho que talvez não, né? Não, pelo contrário, eu não sei quantos dias de vida eu vou ter, mas todos os dias de vida que eu tiver, primeiro lugar, eu quero honrar a Deus. Segundo lugar, eu quero viver uma vida que agrade Ele. E terceiro, eu quero manifestar Ele. Como nós estamos fazendo aqui. Eu não só quero manifestar Ele por meio do Espírito, mas eu quero manifestar nas almas que estão feridas. Por isso que tem a comunidade de mulheres transformadas para transformar. Porque nessa comunidade é uma missão de vida que Deus tem dado, porque nós sabemos que a depressão tem assolado, a ansiedade tem assolado e as pessoas deixam de sonhar, deixam de fazer planos, porque já se decepcionaram tanto na vida que não querem mais ter frustração. Aí fazem, sabe o quê? A evitação. A evitação é uma regulagem emocional negativa, porque a evitação, ela faz parte da ansiedade. Então é melhor eu evitar para não sofrer, né? Então veja quanta coisa Deus deseja que trabalhar no nosso coração e deseja que você, minha amada, realmente comece a voltar a sonhar, a planejar e lembre-se, em primeiro lugar, sempre direcionado a Ele. Olha, e o versículo 9 tem a ver com o versículo 1 de Provérbios 6. Olha o que diz o versículo 9. O versículo 9 fala: em sua alma o homem planeja seus caminhos. Então, na nossa alma, nós planejamos. Nós planejamos assim, muitas vezes, lembra ali, quando você foi estudar, você não ficava contando quantos anos você ia terminar, ou quanto tempo você ia demorar para namorar, casar, coisas assim. Então, nós temos, Deus colocou esse desejo no nosso coração de sempre planejar. Mas o Senhor é quem determina seus passos. E aí, o que nós precisamos fazer? Veja o versículo 3, diz assim, olha o versículo 3. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Minha amada, nós não vivemos isoladamente. Tudo tem que ser consagrado ao Senhor. Tudo tem que ser consagrado. O que é consagrar ao Senhor? Realmente como o Senhor está fazendo ali junto com você. Então, quando você está trabalhando, você não está trabalhando para homens. Acima de tudo, você está consagrando o seu trabalho ao Senhor. Você não está aqui simplesmente vindo o livro de Provérbios, você está consagrando esse tempo para o Senhor, para ganhar mais dele, para ganhar sabedoria. Entendeu? Então, de eu estar aqui com vocês é consagrando a minha boca, consagrando o meu tempo, consagrando aquilo que o Senhor tem me ofertado e passando para frente. Então, se você tem uma empresa, Deus nos chama para consagrar a sua empresa. Então, lembre-se, o Senhor é o sócio majoritário da nossa vida, da nossa empresa, do nosso trabalho, da nossa família. Então, vamos começar a consagrar. Eu toquei tanto nisso de consagrar, sabe? Que eu tive que rever algumas coisas na minha vida e falar, Senhor, eu quero renovar a consagração dessas áreas da minha vida. Então, minha amada, hoje, renova a consagração das áreas da sua vida a Deus. Isso vai fazer com que, olha,
mas o Senhor é quem determina seus passos. Mas diz assim: consagra ao Senhor todas as tuas obras, todos os seus planos, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todos os seus objetivos, todas as suas frustrações, as suas decepções, apresenta ao Senhor, sabe? E os teus caminhos serão bem-sucedidos. Por quê? Você vai ter o maior sócio majoritário que existe do mundo, que é o nosso próprio Deus, né? Então isso é muito, porque quando você sabe que você tem um sócio majoritário, tudo que você faz, você deve satisfação a ele. Tudo que você faz tem que ser relatado, tem que ter uma ata, um relatório. Mas isso é para ter o quê? Prosperidade uma empresa. Então a maior empresa que nós temos hoje é a nossa vida. E Deus chama para nós consagrarmos a nossa vida a Ele. E uma forma de consagrar a nossa vida a Ele é tomando água. Porque nós estamos o quê? Hidratando esse corpo que o Senhor nos deu, né? Então vamos ver aqui mais um versículo. Olha, você viu que a gente não está seguindo certinho os versículos, né? Eu falei o versículo 1, depois eu falei o versículo 9 e o versículo 3. Agora eu vou voltar lá no versículo 2 de Provérbios 16. Todos os caminhos do homem parecem certo aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Veja, todos os caminhos do homem parecem certos. Então, lembra que o Senhor nos deu capacidade de planejar, o Senhor nos chama para consagrar o que nós planejamos e o Senhor nos orienta a nós irmos para os conselheiros para podermos ter um planejamento certo. Mas o Senhor aqui nos alerta que o quê? Que todos os caminhos depois vão parecer certo aos nossos olhos. Por quê? Nós consagramos, nós fomos para os conselheiros, mas agora Deus pede algo mais. Ele quer saber qual a intenção do seu coração. Vamos supor, muitas pessoas entram para servir numa ONG que tem destaque para poder se destacar. Talvez na mídia, para poder elevar o seu nome como um influencer. Então, quantas pessoas estão usando a palavra de Deus com más intenções no coração? Quantas pessoas estão fazendo caixa 2 nas igrejas? Então, Deus, Ele sempre quer saber quais as motivações do nosso coração. E nós também temos que começar a parar e nos auto-questionar, nos autoavaliar e perguntar: por que eu fiz o que eu fiz? Porque quando eu faço esse tipo de pergunta, eu estou avaliando as motivações do meu coração. Então, isso é primordial para uma saúde espiritual, para uma saúde emocional, para bons relacionamentos. Isso vai nos dar também capacidade para a gente edificar sobre a rocha, né? Porque edificar sobre a rocha, eu tenho que saber o que está indo lá dentro do meu coração. Nós falamos isso não na live do Provérbios 15, no Provérbios 14 nós falamos sobre isso. Então veja só, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Muitas vezes a gente não sabe por que determinadas coisas muitas vezes não dão certo, porque o Senhor consegue ver que o nosso coração vai ser roubado por determinada coisa. Então Ele impede que aquilo aconteça para que o nosso coração não seja roubado. E só que nós não temos noção disso. Outra coisa, minha amada, se tem alguma oração que está passando muito tempo e não é respondida, isso acontece comigo e já aconteceu e acontece. Deus é muito claro. Deus fala: primeiro eu quero transformar a tua pessoa. Lembra o povo lá no deserto, quando eles saíram do Egito para ir para Canaã? Era um local que eles poderiam chegar em menos de 40 dias.
mas eles ficaram 40 anos. Por quê? As motivações do coração deles ainda não eram puras. E ali o Senhor precisou tratar a mente e o coração deles. Então, não vamos permitir que nós fiquemos dando volta no deserto. Porque muitas vezes nós estamos no deserto porque ainda nós não nos abrimos para que o Senhor faça uma obra em nós, né? Agora então vamos para o versículo 4. O versículo 4 diz assim: o Senhor criou tudo que existe com um propósito definido. O Senhor criou tudo que existe com um propósito definido. Ele diz aqui, até mesmo os ímpios foram criados para o dia do castigo. Amadas, Deus nos criou com propósito, com meta, com objetivo. Em cada ciclo da nossa vida existe um propósito maior que nos domina. Um exemplo, se você tem filhos pequenos, um dos grandes propósitos seu é se instrumentalizar para que você venha criar seus filhos da melhor forma possível. Então você vai saber sobre educação infantil, você vai aprender como se comunicar com eles, você vai aprender sobre alimentação saudável. Então esse é um dos seus propósitos nessa fase de vida, né? Então depende de cada fase de vida, nós temos vários propósitos, só que nós temos que ter um propósito governante das várias áreas da vida. E esse propósito governante é o propósito principalmente do nosso espírito ligado com o Espírito de Deus. E um dos propósitos também governante é eu me amar como Deus me ama para que eu possa amar meu próximo. Mas não dá para viver nenhum propósito com a motivação correta no coração se eu não me amar como Deus me ama. Porque se eu me amar como eu acho que meus pais tinham que ter me amado, como eu acho que o meu companheiro tinha que ter me amado, como meus filhos deveriam ter me retribuído tudo o que eu fiz para eles, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter um coração em frangalhos. Porque Deus, Ele quer nos ensinar a nos amar a nós mesmos. Uma pessoa que não se ama, ela se aflige o tempo todo com o que ouve de si, com a comparação, o perfeccionismo, agradar as outras pessoas, não saber se posicionar. É uma síndrome, tá? Então, a cada momento, veja, o Senhor, Ele criou tudo com propósito. E você, minha amada, foi criada com propósito. Ah, Kátia, mas será? Foi. Todas nós fomos, né? Saiba que quase todo propósito tem uma dor escondida. Em todas as dores que nós passamos, Deus não quer que nada fique para trás. Ele deseja que nós aprendamos com as nossas experiências, com as nossas dores e façamos das nossas dores um propósito da nossa vida. E eu vejo assim que dentro das dores que eu passei, foram muitas, tanto físicas, emocionais, espirituais, familiar, então nem se conta. Deus me deu a possibilidade de poder estar aqui, fazendo dessas dores um propósito para ajudar você. E também quando eu falo ajudar você, quando eu falo, eu também estou ouvindo e estou pregando para o meu coração. Toda vez que a gente fala, volta para nós mesmos, né? Então, lembre-se, agora eu vou falar o versículo 7. Quanto às atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, já falei esse. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor. Por isso que nós temos que saber quais são as motivações do nosso coração. Deixa eu ver qual versículo aqui eu vou trazer. Eu vou trazer um versículo que eu acho ele muito rico. Tá lá no finalzinho, depois eu volto, tá? Tem um versículo que diz assim lá no 32. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro.
Então, muito melhor é o homem paciente do que o guerreiro. E lembra que nessa época, o guerreiro era hiper importante, porque eles viviam de conquistas em conquistas, era cidade conquistando cidades. Mas ele diz aqui, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar uma cidade. Então ele está dizendo aqui que vale mais um guerreiro, quer dizer, vale muito mais uma pessoa que se conhece, que sabe quais são suas emoções, que sabe controlar seus ímpetos, que sabe controlar suas emoções, e que aqui, do que aquele que conquista, do que um guerreiro que conquista uma cidade. Deixa eu só dar uma explicadinha, porque as traduções muitas vezes mudam um pouquinho. Controlar emoção é muito complicado. Por quê? A emoção, ela acontece no corpo. Então, vamos supor, se eu levo um susto, dá para controlar o sobressalto, o coração batendo, eu falar, ou um grito que eu dou? Não dá, tá? Mais um exemplo, eu tô lá no trânsito, alguém me fecha propositalmente, eu fico com raiva, mas o que eu vou fazer com a raiva não deu para controlar. Mas o que eu vou fazer com essa emoção que vai fazer a diferença. Eu vou abrir o vidro e vou xingar a pessoa, eu vou atrás da pessoa com o farol alto. Então, essas atitudes, então a emoção vem. Aí, se eu sou uma pessoa que tem a inteligência emocional, que eu entro para dentro de mim e conheço-me a mim mesma, eu percebo que naquele momento a minha emoção é de raiva. Só que não vale a pena eu expor ela nesse momento. Por isso que ele diz assim, melhor é o homem paciente que o guerreiro. Porque eu vou ali, não vou expor minha raiva naquele momento, vamos supor, no trânsito. Hoje em dia, já é tão diferente que eu quase nem fico com raiva, eu falo, coitado desse. Ele precisa lutar tanto por um segundo, por um minuto. Então eu falo, Deus abençoa tal pessoa. Então a gente vai mudando até a característica. Antes eu ficava com raiva, mas hoje eu tenho misericórdia da pessoa até. Mas o que eu quero dizer, a raiva, gente, ela tem que ser canalizada de forma correta, assim como as irritações, mas vai ficar arquivado no corpo a emoção se você não souber lidar com ela. Por isso que aqui diz que mais vale conhecer as suas emoções, gerenciar as suas emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Quantos ímpetos a gente tem? Eu não sei quanto a vocês, mas muitas vezes eu tô com tanta coisa para fazer que sabe qual é o meu ímpeto? De pegar, comer um pacote de bolacha recheada. Ou comer um tablete de chocolate. Então, aí eu tenho que controlar esse ímpeto. Mas como eu me conheço, o que eu faço? Eu não compro bolacha recheada, eu não compro chocolate, porque eu sei que nessa hora eu ainda estou muito frágil para me controlar. Então, eu prefiro não ter próximo de mim. Lembra, lá na oração do Pai Nosso, tem uma parte que fala assim, para nos livrar da tentação. Só que se eu tenho conhecimento das minhas emoções, dos meus pontos fracos, das minhas fragilidades, o que eu vou fazer? Eu vou evitar. É a mesma coisa. Uma pessoa que foi alcoólatra, ela tem que evitar ao máximo o quê? Estar com pessoas que bebem, ter bebida perto dela. Então, nós temos que conhecer as nossas fragilidades, as nossas emoções. Por isso que fala controlar as emoções é conhecer as fragilidades e não fazer um ambiente propício para que elas venham se manifestar. Amém? Então, olha, e aqui a palavra diz que é melhor alguém que gerencia as emoções do que um guerreiro que conquista uma cidade. Gente, um guerreiro conquistar uma cidade, né? Agora vamos voltar aqui então para o versículo, já está quase na nossa hora aqui.
Versículo 13. Os lábios justos fazem a felicidade do rei, e ele ama as pessoas que falam a verdade. Amadas, veja só, muitas vezes existe alguém de poder ou alguém de status, a tendência das pessoas é bajular essas pessoas, ou falar coisas que o outro gosta de ouvir. Mas lembre-se, o Senhor, ele sempre coloca aqui em Provérbios que são princípios milenares, é sabedoria milenar para que nós sejamos verdadeiros. E ser verdadeiro acompanha uma coisa, acompanha a motivação do nosso coração. Então, eu tenho que perguntar, se eu falar isso, por que eu quero falar isso? Qual a motivação do meu coração, tá? Então, eu estou trazendo sempre para o autoconhecimento, vocês perceberam? Versículo 20. Quem considera atentamente tudo que fala, olha só, quem considera atentamente tudo que fala, que é considerar atentamente tudo que fala? É investigar os propósitos do coração. Prospera, prospera. Quem considera atentamente tudo que fala, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Imagina, gente, é duplo, é duplicidade, sabe? Ó Senhor Jesus, olha que bênção. Aqui, nós vamos caminhando aqui para o final. Olha, o coração do sábio, o que nós vimos? O sábio é aquele que busca conhecer o Senhor, que busca entendimento, discernimento, se propõe a conhecer, porque conhecer, gente, é algo laboroso, né? É a mesma coisa, você vai aprender um outro idioma, como que é aprender um outro idioma? Se você não for lá morar no exterior, e mesmo adulto morando no exterior tem muito mais dificuldade, a criança que tem facilidade, mas o adulto já tem mais dificuldade. Então, tudo nós precisamos de empenho, de responsabilidade. Diz aqui, o sábio de coração é considerado inteligente. Quem fala com equilíbrio tem o poder de convencer os outros. E eu vou unir aqui com o versículo 23. O coração do sábio ministra a sua boca. Vou falar mais uma vez, ó. O coração do sábio ministra a sua boca, e seus lábios são hábeis para o ensino. Uma pessoa sábia é uma pessoa que gosta de dividir o que tem. Não é uma pessoa que retém, não é uma pessoa acumuladora, não é uma pessoa que só quer para ela. Ela sempre tem o coração generoso. E o coração do sábio ministra a ele. Lembra que a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração? Então, muitas vezes, você não sabe nem a resposta que você vai dar mediante algumas coisas. E, de repente, você fala aquilo, você fala, nossa, da onde eu nem estava pensando isso e veio algo tão interessante que eu falei, por quê? Já está começando a constituir isso no seu coração. Conforme vai constituindo isso no seu coração, o teu coração vai ministrando a sua boca. E você vai falando palavras de vida, palavras de renovo. Olha que gostoso, né? O coração do sábio ministra a sua boca. Se nós não tivermos um coração sábio, olha, gente, lembra quando Moisés foi ali pisar, quando a sarça estava queimando, e Moisés foi ali e Deus falou, tira as sandálias dos seus pés, porque é terra santa. Saiba, o nosso coração é como se fosse terra santa. Nós temos que saber muito bem o que colocamos no nosso coração. Porque o nosso coração, ele pode ser totalmente enganoso, ou ele pode ser um rio de água viva a fluir. Por isso que Provérbios, ele nos leva a sempre ver quais as intenções do coração.
Quando nós fazemos sempre esse trabalho de conhecer as intenções do nosso coração, nós vamos nos tornando sábias, porque nós vamos aprendendo a reconhecer o que vai dentro de nós, né? As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doce para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Então, as palavras agradáveis, é como eu acabei de falar, o coração é como uma terra santa. Nós temos que ministrar palavras agradáveis. Amadas, até de chegar num ambiente, você chega no açougueiro, antes de pedir a carne, você fala boa tarde. Você já leva uma palavra agradável, porque a pessoa nem esperava você primeiro cumprimentar. Então, a gente tem que sair do automatismo e ser mais gentil, mais educada. Eu me pego muitas vezes muito mal educada, porque eu tô correndo fazendo as coisas, indo para lá e para cá, e quando eu percebo, eu passei pelas pessoas, não cumprimentei. Muitas vezes chego lá no açougueiro, já vou pedindo a carne direto, chego lá para comprar o pão. Então, depois eu falo, puxa, Kátia, olha, você fica tão aí pensando nas suas coisas que faltou você ter palavras agradáveis, palavra de generosidade, palavras gentis. Gente, esses pequenos gestos, assim, mudam o coração da outra pessoa. Se nós preservarmos mais a gentileza gera gentileza. Porque as pessoas não estão mais acostumadas com gentileza, sabe? Que Deus possa renovar isso em cada uma de nós, né? Sair um pouco do nosso automatismo para poder adentrar, para a gente ter palavras doces para a alma, revigoram a saúde e a alegria de viver. Amadas, vocês viram que a palavra boa para a alma aqui quer dizer coração, dá para as nossas emoções, ela vai atingir o quê? A nossa saúde e vai dar motivação para viver. Então, o que passa no nosso coração atinge o nosso corpo. E o que passa no nosso coração atinge a alegria ou não de viver. Por isso que eu volto lá para terminar no primeiro versículo que diz: ao ser humano foi concedido a capacidade de planejar. Então, quando eu planejo, é porque eu tenho a alegria de viver. Uma pessoa que não tem alegria de viver, ela quer planejar? Não. Uma pessoa com depressão, ela perdeu a alegria de viver. Ela tem um vazio enorme, uma dor enorme, e ela perde essa capacidade, tá? Essa alegria de viver, e aí começa o que também? Elas tendo problemas de saúde. Então, amadas, veja quão importante é exercer essa capacidade alinhada com o coração de Deus, de planejar, de sonhar, de ter objetivos consagrados todos ao Senhor. Nós vamos orar agora e nós já chegamos bem na metade do livro de Provérbios, mas tem ainda mais metade e o Senhor vai se revelar mais a mim, a você, e vai ser muito gratificante. Vamos aproveitar o máximo. E se você deseja estar mais pertinho ainda, venha para a comunidade Mulheres Transformadas para Transformar. Nós assim teremos a semana que vem reunião e depois nós vamos ter uma especialista falando conosco sobre comunicação não violenta, como nos comunicar de forma assertiva, de forma aonde o outro coração se una ao nosso coração, sem assim sentir barreiras. Então venha fazer parte desse processo, nós somos poucas mulheres e podemos interagir juntas, tá bom? Qualquer coisa vocês escrevem comunidade e eu mando lá para vocês lerem para ver como que é a comunidade. Vamos orar agora, amadas? Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, o Senhor nos deu a capacidade de fazer planos. O Senhor nos deu a capacidade de consagrar tudo que é nosso a Ti. O Senhor também deseja que a cada momento
os nossos planos sejam colocados nas tuas mãos, mas nós sabemos que a resposta certa vem do Senhor. Por isso, Pai amado, não importa se o Senhor vai nos frustrar, mas nós queremos que, acima de tudo, o Senhor esteja atento aos nossos planos, aos nossos sonhos, aos nossos objetivos. E que o Senhor também, Pai, caso exista alguma irmã aqui, alguma mulher que está se sentindo que não tem muito sonho, nem muito objetivo, que a vida está tão difícil, Senhor, eu peço agora por essa irmã, por essa que está ouvindo agora, pelas que vão ouvir, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar no seu coração, venha colocar alegria de viver, venha colocar, Senhor, revigora a sua alma. Ó Senhor, coloca pessoas com palavras agradáveis, mas palavras assertivas em Ti. Senhor amado, como no início nós falamos sobre conselheiros realmente capacitados, que nós aqui, vendo a Tua palavra, nós estamos nos capacitando, Pai, para sermos mulheres transformadas, para transformar, Senhor. E também, Pai, o Senhor aqui nos ensina que é melhor uma pessoa que sabe gerenciar as suas emoções do que um guerreiro que conquista uma cidade. Senhor, nós queremos ser aquelas mulheres que conquistam a nós mesmos. Nós queremos ser mulheres que conquistam toda a nossa história, toda a nossa experiência e traga luz para elas, traga a vida mesmo para aquelas feridas dentro de nós, Pai. Nós queremos trazer essas feridas para a luz e restauração e também para transformar outras vidas em nome de Jesus. Amém, amém, ó Pai.